Bem, senhores, nas dicas do CC de hoje, vamos ao cálculo de determinantes por triangularização. Se temos uma matriz triangular, o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, gente, se conseguirmos triangularizar, ou colocar em forma de uma matriz triangular um determinante, nada mais, nada menos, para o seu cálculo é bem prático. É só você multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, tanto faz você ter uma triangular superior como uma triangular inferior. O determinante da referida matriz é o produto dos elementos da diagonal principal. Agora, como vamos triangularizar um determinante? Nós devemos atentar para as possíveis compensações provocadas pelas operações elementares utilizadas. E não há uma única maneira de realizar o processo. O método é um algoritmo constituído de vários passos. Temos aqui a permuta de linhas, multiplicar uma linha por um número real não nulo, somar uma linha a um múltiplo da outra. São as três mais importantes propriedades determinantes que nós usamos na triangularização. Cada coluna da primeira à última deve obter zero nas posições abaixo da diagonal principal. Então, gente, a nossa preocupação é tomar a matriz ou determinante e conseguir fazer com que tenhamos a obter zeros na posição abaixo da diagonal principal. Vejamos aqui um exemplo. Temos aqui uma matriz 3, 3, gente. Vamos começar a praticar nelas. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Início, vamos a uma das propriedades. Vamos colocar aqui o 2 na evidência nessa primeira linha, para ficar justamente melhor triangularizar ou zerar os elementos aqui abaixo. Então, para isso, gente, uma das maneiras, vamos dividir ou multiplicar a primeira linha por 2 desse determinante. Em outras palavras, vamos colocar o 2 na evidência. Então, você colocando aqui o 2 na evidência, ó, ficamos com a primeira linha valendo 1 menos 2, 4. Vamos então, gente, agora a luta para zerarmos esses dois primeiros elementos. Então, vamos fazer o seguinte, ó, é só você tomar o 5 e dividi-lo por 1. Tá? E 5 dividido por 1, você sempre pega o oposto. Aí faz o processo contrário, multiplica 5 por menos 1 dá menos 5, 5 mais 5, 0. Menos 5 vezes o menos 2 dá o menos 10, mais 4 dá 10, mais 4 dá o 14. Menos 5 vezes o 4 dá o menos 20, mais 6 dá o menos 14. Então, gente, fizemos então, ou conseguimos um zero para esse, em substituição a esse elemento 5, para o início da triangularização. Para zerarmos esse 3, ou esse menos 3, é só você fazer o processo. Menos 3 divididos por 1 dá menos 3, e você trabalha com o oposto aqui, ou seja, de lá para cá você vai multiplicar então a primeira linha por 3 em relação à terceira. Então, 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 3 vezes o menos 3, menos 2, menos 6, mais 0, menos 6. 3 vezes o 4 dá o 12, 12, mais o 2 dá o 14. Bem, gente, ficamos assim. Vamos colocar então esse menos 14 na evidência, fica melhor de trabalhar. Ou então multiplicar a linha por 1 sobre 14. Então, colocando aqui o 14 em evidência, a terceira linha fica assim, né, gente? 0, 1 e menos 14. 14, ó, você não pode esquecer na evidência restar lá o 2. Ó. Bom, vamos então em luta zerar esse aqui, que é o que falta. Ó. Então, para isso, dividir menos 6 por 1 dá menos 6. Pego sempre o oposto, para tomar um produto e somar. Ó. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Menos 6 mais 6 menos 6, desculpe, 6 vezes 1, 6, menos 6, 0. 6 vezes menos 1 dá menos 6, mais o 14, 8. Pronto, gente, aqui nós temos a matriz triangular. Para então calcularmos o seu determinante, então tem mais resistência. Vamos só ter que tomar o 2
vezes o 14 e multiplicar vezes o 1, vezes 1, vezes 8, que são os elementos da diagonal principal. E esse produto é 224. Uma questão que apareceu em um dos vestibulares da Universidade Federal da Bahia. Pedido o valor desse determinante. Então, gente, vamos partir dele. Isso aqui está bem mais simples, ó. Vamos ter que zerar esse 0 da segunda linha e esse 1 lá da terceira linha. Então, vamos trabalhar com a primeira, já que trata de elementos da primeira linha. Vamos tomar 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 1, 2. Tomamos o trabalho menos 2 a primeira linha em relação à segunda. Então, gente, menos 2 vezes 1 dá menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 0, 0 mais 1. Menos 2 vezes o 2 dá menos 4 mais 3, menos 1. Menos 2 vezes o menos 1 dá 2, menos 2, 0. A terceira linha já está zerada, digamos, primeiro elemento. Então, vamos partir para a última. 1 dividido por 1, 1. Pego o menos 1, ó. Menos 1 por 1 dá menos 1, mais 1, 0. Menos 1 por 0 dá 0, menos 1, menos 1. Menos 1 por 2 vezes 2 dá menos 2, mais 0, menos 2. E menos 1 vezes o menos 1 dá 1. 1 mais 2, 3. Bom, gente, vamos então zerar esse elemento agora. Para isso, vamos tomar a segunda linha. Ó, se é segundo elemento, segunda coluna, você trabalha com a segunda linha. E toma o menos 1 dividido por 1, menos 1. Pego o 1, então, o oposto dele. Vamos repetir o restante e vamos fazer o serviço. 1 vezes 1, 1. Vezes 0, 0 mais 0, 0. 1 vezes 1, menos 1, 0. 1 vezes 1, menos 1, menos 1, com menos 2 dá o menos 3. E 1 vezes 0, 0 mais 3, 3. Então, gente, vamos fazer aqui o processo do colocar o 3 em evidência, ou então dividir a terceira por 1/3. Fazendo isso, como nós vamos ficar, ó, dividindo essa por 1/3, ficamos assim, né? Menos 1, 1. Ainda vamos fazer aqui uma permuta, né, gente? Se o determinante está positivo, ó, permutou linhas ou colunas, passa a ser negativo, hein? Pode perder essa. E aí você faz o processo, ó. Ficamos com a necessidade de zerar esse 2 aqui. Então, para isso, vamos multiplicar a segunda por menos 2, né? E aí, gente, menos 2 por menos 1 dá menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Pronto. Então, aqui nós temos a diagonalização. E para chegarmos ao determinante, vamos multiplicar o menos 3 com os elementos da diagonal principal. E fazendo isso, gente, chegamos ao valor 15. Uma da Universidade Estadual do Ceará. Calcular o determinante dessa matriz. Aqui nós temos as 5 opções. E o determinante dado é esse. Mais ou menos o mesmo anterior. Vamos então ter que zerar esse 2 e esse menos 1. Então, gente, vamos pegar a primeira linha, multiplicá-la por menos 2 e adicionar a segunda. Então, começar menos 2 por 1 dá menos 2, mais 2, 0. Menos 2 por menos 1 dá 2, mais 1, 3. E assim por diante. A terceira linha está toda legal já. Está zerada aqui. O elemento da terceira linha em termos da primeira diagonal, da primeira coluna. Então, vamos partir para a última. Pegando então por menos 1 a primeira em relação por 1, gente. A primeira em relação à terceira. Então, menos 1, 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1 mais 0, menos 1. E assim por diante. Ficamos então nessa dependência. Então, gente, vamos agora ter que batalhar por zerar outros aqui. Para ficar melhor, vamos permutar a posição dessas duas linhas. Ó. Permutou linhas, trocou o sinal do det. Então, vamos ficar com a quarta linha no lugar da segunda e a segunda no lugar da quarta. Agora sim, vamos trabalhar com a segunda em relação à terceira. Vamos tomar, ó, por 2. Então, a gente fazendo esse processo, vamos aqui a outra, fazendo esse processo, nós chegamos então a esse escalonamento, né? Então, essa eliminação. E aí, então, gente, final do problema, né? Já temos praticamente tudo zerado, diagonalizado aqui. Então, tomando a última linha por menos 9/5, é outro processo que podemos usar, ó, que vai dando, então, menos 9/5 vezes esse elemento, dá menos 9.
Então 0, ó, tá? E aqui menos 9/5 vezes 0, 0, 1 a 1. Então a gente temos aqui a matriz diagonal e finalmente acabamos com o processo. Então o determinante vale 5, opção E. Deixamos então aqui as propriedades dos determinantes, gente. E no mais, bons estudos aos senhores e até a próxima.